Queridos, boa noite. Eu gostaria de falar sobre Natal hoje. Nós estamos vivendo esse momento tão bonito, tão importante, que é o Natal. E gostaria de falar sobre Natal lendo um texto de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio 15, dos versos 7 a 11. Deuteronômio 15, de 7 a 11. Nós temos aqui o estabelecimento do jubileu, do ano do jubileu, em Deuteronômio 15, o capítulo 15 inteiro, mas de 7 a 11 são os versículos que mais nos interessam aqui para a nossa meditação. E eu gostaria que você prestasse atenção e percebesse como esse texto lá do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, como ele tem cheiro de Natal, como ele tem cheiro de panetone, como ele tem luzinha piscando. Esse texto que nos remete a um tempo natalino, ao que nós chamamos de espírito do Natal. O espírito do Natal parece que é esse espírito que está atuando aqui também nessa normativa de Deuteronômio 15. Nós vamos ler a partir do versículo 7. E ele diz assim: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Veja essa recomendação: não endureçam o coração, não seja murrinha, não feche a mão para o seu irmão mais pobre. Versículo 8: ao contrário, tenham mão aberta e empreste-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio, que é: o 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, o ano do jubileu está se aproximando, e eu não quero ajudar o meu irmão pobre. Não alimente esse tipo de pensamento, de arrumar desculpas para não ajudar as pessoas, de arrumar desculpas para não ser solução na vida de alguém. Não alimente esse pensamento, é o que o texto está dizendo. Ele, o irmão pobre, poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração. Quer dizer, as nossas doações, elas têm que ser doações generosas e sem relutância, sem ficar: mas eu não queria, mas eu vou ter que fazer, eu vou ter que ajudar, eu vou ter que colaborar. Não, sem relutância no coração. Dê-lhe generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Nós temos aqui então um texto de Deuteronômio, uma recomendação, Deus na verdade ordenando. A ordem que Deus dá no versículo 11 é uma ordem muito direta, é um mandamento de Deus. Olha o mandamento que Deus dá: eu ordeno a você que você abra o coração para o seu irmão. É uma ordem de Deus que nós tenhamos coração aberto para os nossos irmãos. Como eu disse, isso aqui é o estabelecimento do ano do jubileu. O ano do jubileu é o ano do cancelamento das dívidas. Num período, em ciclos de 7 anos, de 7 em 7 anos, havia o ano do jubileu, onde dívidas eram perdoadas, pessoas eram libertas, onde as pessoas se aproveitavam desse momento para descansar, a terra descansava, os oprimidos aproveitavam para descansar, para ter um alívio, os sobrecarregados tinham um refrigério. É o ano do cancelamento das dívidas, o ano do renovo, é o ano dos recomeços, é o ano do jubileu. E eu gostaria de mostrar para vocês como esse ano do jubileu tem total relação com o nosso Natal. Jesus, quando veio, Lucas 4 diz isso, a partir do versículo 18,
Jesus, quando veio, disse que ele estava aqui, o Espírito do Senhor o havia ungido para pregoar boas novas aos pobres, para libertar o cego da sua cegueira, para libertar os presos da sua prisão, os oprimidos da sua opressão, e anunciar o ano da graça do nosso Deus, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Jesus vem então para anunciar o ano do jubileu de forma perene. Nós vivemos agora não um ano do jubileu, nós vivemos o jubileu de forma perene, para sempre, estabelecido por Jesus quando ele veio, na sua encarnação. Então, quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando o ato de Jesus vir até nós e cancelar as nossas dívidas, cancelar o nosso pecado. Nós cantamos isso aqui hoje, nós falamos que nós estamos perdoados, que o seu sangue nos lavou, que nós somos purificados. Nós cantamos do cancelamento das dívidas porque estamos vivendo o ano do jubileu. Natal é proclamação do jubileu. Natal é o nosso jubileu. Por isso eu gostaria que você olhasse para essa passagem enxergando aqui o Natal e olhasse para o nosso Natal enxergando nele o jubileu, enxergando o que Deus fez por mim e por você. Porque aqui nós estamos vendo mandamentos, ordenanças de Deus nos ordenando, nos dizendo para sermos generosos, solidários. Para Deus nos ordenando para sermos pessoas que ajudam, pessoas que são solidárias, que estão sempre à disposição para ajudar alguém. Mas Deus primeiro fez isso por nós. O primeiro ato de generosidade, e o maior de todos os atos de generosidade, foi feito pelo próprio Senhor Deus, que deu não um dos seus anjos, não uma coisa muito boa, ou chamou um querubim e designou ele para nos fazer um grande favor. Deus nos deu Ele mesmo, Ele nos deu o seu próprio Filho. Diante da nossa miséria, diante do nosso pecado, a solução de Deus foi se entregar em nosso lugar, se entregar em nosso favor. E é por isso, diante disso que Deus fez, e todos conhecem aqui o texto de João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo tanto, amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, o seu Filho gerado da sua mesma natureza, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu dele mesmo, do seu próprio Filho. Isso é Deus demonstrando por nós um amor sem medida. E o Natal é a lembrança de que Deus veio em nosso favor, de que um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e ele trouxe consigo liberdade e salvação para todos nós. Se estamos aqui, é por causa do ato generoso da graça de Deus. E aquilo que ele pede de nós é algo que ele mesmo já fez. Ele já se entregou por nós. E agora essa graça precisa vir até nós, nos atravessar e alcançar pessoas que estão à nossa volta. É por isso que eu quero usar esse texto para falar sobre o Natal. E quero falar sobre 3 coisas que o Natal é, ou deveria ser, para mim e para você. 3 coisas que o Natal é. A primeira delas, o Natal é tempo de perdão. Natal é tempo de perdão. Nós acabamos de ler sobre o jubileu. O jubileu é o cancelamento das dívidas. Diz isso aí no versículo 9. É o cancelamento das dívidas. Se você voltar no início do capítulo 15 de Deuteronômio, também fala do jubileu, que é o período de cancelamento de dívidas. É o período de libertação. Não há mais prisão no ano do jubileu. As pessoas são libertas, as dívidas são canceladas no ano do jubileu. E quando nós olhamos para Deus, o que Ele fez por nós foi exatamente cravar na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Paulo diz isso, que em Jesus o nosso escrito de dívida foi cancelado. Nós não temos mais dívida diante de Deus, o que significa que todos nós aqui, sem exceção, fomos perdoados pela graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está perdoado. Não há nada que o inimigo, não há nada que o diabo possa pegar seu
um comportamento, uma fraqueza, algo ruim que você fez, um pensamento, não há nada que ele possa pegar e colocar diante de Deus para tirar você, para impedir que você tenha acesso a Deus, porque você está perdoado. As suas ofensas, os seus delitos, os seus pecados estão perdoados. Jubileu é perdão, e nós vivemos o jubileu de Deus, o Natal de Jesus, que é perdão dos nossos pecados. A encarnação de Jesus, que é o Natal, ele vir até nós é o princípio, já é o start do processo de cancelamento das nossas dívidas. E hoje nós vivemos uma nova aliança no sangue de Jesus. E Jesus nos ordena, na passagem sobre a ceia, ele diz que nós devemos participar dessa nova aliança no seu sangue para perdão de pecados. O seu pecado está perdoado. O meu pecado está perdoado. Não apenas aquilo que eu cometi, mas aquilo que eu ainda irei cometer, tudo já está perdoado. Quando Jesus na cruz disse está consumado, estava consumado mesmo, de fato e de verdade. Nós estamos perdoados diante de Deus. E é óbvio que isso nos coloca numa condição e numa responsabilidade. Uma vez que eu estou perdoado por Deus, e eu amo a esse Deus, então eu me volto a Ele com gratidão e começo a fazer de tudo para agradá-lo. Eu não o agrado para que Ele se agrade de mim. Não, Ele já se agradou de mim. Ele já me perdoou. Então eu o agrado em resposta ao que Ele fez por mim. Agora nós podemos chegar diante de Deus confessando os nossos pecados, porque perdão para os pecados nós já temos. Nós chegamos diante de Deus agora confessando os nossos pecados. E o texto bíblico diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para com o seu próprio ato de redenção. Ele já nos perdoou. Então, quando nós confessamos e dizemos, Senhor, eu fiz, eu não consegui, eu fiz de novo, me perdoe, Senhor, e me dê força para mudar. Me ajude a sair dessa condição, me ajude a sair dessa situação. Quando nós dizemos isso para Deus, nós já obtemos o perdão dEle. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas uma vez que esse amor nos alcança, uma vez que essa graça nos atravessa, ela precisa passar por nós e precisa chegar em quem está do nosso lado. E quantas dívidas nós carregamos no nosso coração? Quantos escritos de dívidas nós ainda temos? Quantas promissórias? Quantas segundas vias? Porque a via que está com Deus, isso aí já está cancelado, já está rasgado. Mas eu fico guardando a minha via da dívida. E eu fico olhando para ela. E eu fico vendo as coisas que os meus irmãos fizeram contra mim. E eu fico contabilizando as dívidas que os outros têm contra mim. E eu fico enchendo meu coração de mágoa e de ressentimento, sendo que o Natal é ano de jubileu. Natal é perdão de pecados, Natal é cancelamento de dívidas. Então eu quero convidar você a não apenas tomar posse do que Deus fez por você, mas a também cancelar as dívidas que você tem guardado no coração com outras pessoas. Talvez agora seja o momento de você fazer aquela ligação que está pendente, que você precisa fazer, pedindo perdão a alguém. Ou então mandar aquele áudio, aquele texto dizendo, fulano, fulana, nós conversamos aquele dia, eu estava de cabeça quente, mas você está perdoado. Não há nada entre nós, eu te perdoo. Porque nós estamos vivendo o tempo de cancelamento das dívidas. Nova aliança no sangue de Jesus é jubileu, e jubileu é cancelamento das dívidas. Nós celebramos no Natal o que Deus fez por nós e o que nós podemos fazer pelos outros. Cancelamento de dívidas é o que nós celebramos. Mas, em segundo lugar, o Natal também é gratidão. O Natal é perdão, cancelamento de dívida, e o Natal é gratidão. Veja o que o verso 7 do capítulo 15 diz. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração.
Havia aqui uma concepção clara que o Senhor Deus estava dando a terra a eles. Israel funcionava num regime de teocracia. Deus era o dono da terra. O Salmo 24, o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Havia essa concepção de que Deus é o dono da terra. Então eles tinham o direito de usufruto da terra, eles podiam usufruir a terra, eles podiam utilizar a terra, viver da terra. Mas em última análise, em última instância, a terra é do Senhor. E assim os hebreus viviam nessa lógica de que a terra é do Senhor. E se a terra é do Senhor, injustiças não são permitidas. A nossa forma de gerir nossa política, nossas propriedades, os nossos territórios, a nossa forma de organizar os nossos governos, essas são cheias de pecado e cheias de injustiça, mas é inadmissível que na terra do Senhor haja injustiça. Não pode. E se a terra é do Senhor, injustiças não podem ser praticadas. E quando uma injustiça é praticada? Quando eu tenho tudo e o meu irmão não tem nada. Tem alguma injustiça aí. Quando eu estou ganhando cada vez mais às custas da miséria de outra pessoa, tem injustiça aí. Quando eu estou me abastecendo e os meus celeiros estão cheios às custas de pessoas estarem mendigando, miseráveis, morrendo de fome, tem alguma injustiça. Então a justiça é eu entender que a terra não é minha, a terra é do Senhor. Os recursos não são meus, eles foram dados pelo Senhor. E eu reparto desses recursos que não são meus, que foram dados pelo Senhor para mim, para eu usufruir, mas eu reparto deles para amenizar, para trazer justiça àquela pessoa que precisa ser justiçada. Quando você dá uma esmola, quando você faz uma caridade, quando você traz um alimento não perecível para a gente montar uma cesta básica, quando nós nos reunimos e fazemos algo bom para alguém, nós não estamos fazendo uma bondade. Nós estamos fazendo o que é justo. Nós estamos fazendo a justiça do reino de Deus. Isso não é bondade do nosso coração, isso é nossa obrigação. É para isso que Jesus nos chamou. É para isso que nós estamos aqui. Nós recebemos das bênçãos de Deus e nós não ficamos impressionados com essas bênçãos. Nós não somos avarentos querendo cada vez mais, me dá, porque eu preciso cada vez mais. Pelo contrário, nós somos generosos e misericordiosos. Deus voltou os seus olhos de amor para nós. Deus foi misericordioso conosco, quer dizer, Ele colocou os olhos dele na nossa miséria. E o que nós devemos fazer é ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Nós temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo abençoados por Deus, não ficou nessa condição dizendo, nossa, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado, e não frutificou a partir disso. Nós precisamos, assim como o Senhor Jesus, descer, colocar os nossos olhos nos miseráveis, colocar os nossos olhos naqueles que mais precisam e compartilhar daquilo que Deus nos deu. Tudo o que Deus nos dá é para a nossa alegria. Se Deus te deu emprego, se Deus te deu um bom salário, se Deus te deu recursos, é porque Deus quer que você desfrute desses recursos. É porque Deus quer que você se alegre, que você aproveite, que você se deleite com a sua família, que você viaje, que você compre coisas bonitas para você. Deus quer que você faça isso. Mas jamais permita que isso cristalize o seu coração a ponto de não se importar com as pessoas que não têm nada. Porque as coisas que Deus nos deu são para a gente usufruir, mas também para nós alcançarmos aqueles que nada têm. Isso é prática de justiça, e a melhor forma de demonstrarmos gratidão é quando nós praticamos a justiça. É quando nós reconhecemos que o que temos foi dado por Deus, que o que conseguimos, que o que pensamos ter, o que pensamos ser nossa propriedade, foi bênção de Deus, foi dádiva de Deus, e se foi dádiva de Deus, é para
para eu usufruir, mas é para alcançar quem precisa também. Gratidão, nós precisamos ter gratidão. Natal é gratidão, é reconhecimento de que somos o que somos e temos o que temos porque Deus nos deu. Deus nos forneceu, nos concedeu. E nós precisamos compartilhar o que temos para praticar justiça e não sermos injustos. E em terceiro lugar, Natal é tempo de doação. Natal é tempo de doação. Primeiro, eu entendo que o Natal é tempo de jubileu, é tempo de perdão, de cancelamento de dívidas. Segundo, eu sou grato pelo que Deus fez por mim, por cancelar as minhas dívidas, por me perdoar dos meus pecados. E terceiro, é o momento onde eu demonstro todo o amor que eu recebi doando. E doação é expressão de amor. Tem um historiador chamado Paul Veyne. Paul Veyne é um dos principais historiadores que nós temos hoje. Um historiador, especialmente do mundo antigo, está no top 3 de historiadores do mundo antigo. E ele, o Paul Veyne, diz que o cristianismo teve um distintivo desde a sua origem. Vale a pena dizer que o Paul Veyne é ateu. E ele diz que o cristianismo se distinguiu das outras religiões. E aqui eu já quero matar um pensamento que vocês já devem ter se deparado com isso, de que o cristianismo é uma cópia das religiões de mistério, das religiões orientais, o cristianismo é uma cópia dos deuses e das religiões egípcias, o cristianismo é uma cópia das religiões gregas. O Paul Veyne, que é historiador de verdade, e não esses caras que ficam articulando teorias da conspiração, o Paul Veyne diz que o cristianismo, desde o início, ou principalmente no seu início, teve um distintivo muito grande. Era uma religião de amor. Essa era a grande diferença do cristianismo. Era uma religião de amor. As outras relações religiosas que haviam naquela época, na antiguidade, por parte dos fiéis, dos religiosos de outras religiões, era muito baseada em pragmatismo. Era muito baseada em coisas corriqueiras. Por exemplo, eu faço os meus sacrifícios para que Deus me abençoe. Eu faço as minhas preces para que tudo ocorra bem na minha colheita. Eu faço os meus rituais para que chova no tempo certo. Eu busco ao meu Deus e faço os meus sacrifícios para que eu e o meu povo vença a guerra. Não havia uma relação de amor. Não havia aqui um sentimento de amor entre aquele que servia, o fiel e o seu Deus. E também por parte dos deuses da antiguidade. Os deuses estavam nos seus panteões e quando batia o tédio, porque eles eram imortais, então é muito tempo para viver, sem muita coisa para fazer, então às vezes batia o tédio nesses deuses e eles desciam, participavam da nossa realidade, causavam uma confusão aqui e ali, engravidavam a mulher por aqui e por ali, geravam semideuses. Então os deuses tinham uma relação também de utilitarismo, não era baseado no amor. Agora, o Deus da Bíblia é um Deus de amor. O Deus da Bíblia é um Deus que separou para si um povo, e a gente vê em várias passagens do Antigo Testamento Deus declarando amor a Israel. Deus falando do seu amor e do seu desejo por Israel. E apesar de Israel fazer coisas que contrariavam esse Deus, ele era um Deus que se irava, mas logo a sua ira passava e o amor prevalecia e ele cuidava do povo e ele disciplinava o povo e trazia o povo de volta do cativeiro e alegrava o povo. Deus amava e ama o seu povo. A relação de Deus com o seu povo é uma relação de amor. E o que nós temos em Jesus é a expressão mais escrachada, é a expressão mais absurda de amor. Um amor que vem, um amor que se conecta com pessoas que são menores, com seres que são reduzidos, diminutos, com seres que são inferiores, e ele vem, ele se torna um de nós, ele se identifica conosco, ele nasce na forma como todos nós nascemos, ele é colocado numa manjedoura,
Ele passa por humilhação, e a humilhação não se resume ao seu nascimento próximo aos animais, a humilhação se resume a tudo que ele fez na sua vida. Jesus foi uma pessoa que sempre andou, ele viveu à margem, ele não nasceu num grande centro, ele não foi criado num grande centro, e ele andava com as pessoas mais detestáveis e indesejáveis daquela sociedade. Jesus andava com pessoas que eram desprezadas. Jesus amou de uma forma que ninguém foi capaz de amar. Um amor verdadeiro, um amor que nos chama para um compromisso. Esse amor precisa nos alcançar e nos levar à doação. E nos levar a fazer o mesmo que o Senhor Jesus fez. Eu quero ler aqui o trecho, versículo 10 e 11, do texto que lemos. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. A recomendação é doe, faça algo pelo seu irmão que precisa mais do que você, porque eu já fiz por vocês, eu já dei a terra a vocês, agora é a sua vez de fazer alguma coisa. E o versículo 11 diz: sempre haverá pobres na terra, portanto eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Deus nos convida para uma vida, para uma realidade de doação, de generosidade, de liberalidade, dadivosidade. Deus nos convida para isso. O Natal é a celebração disso. Nós mencionamos aqui João 3,16. Mas o que está escrito em 1 de João 3,16, a primeira carta de João 3,16? É interessante algumas coincidências que a Bíblia traz, principalmente depois que houveram as divisões de capítulos e versículos. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, João 3,16. 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Ainda uma referência a João 3,16. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16 é a sequência lógica de João 3,16. João 3,16, Deus nos amou e deu sua vida por nós. 1 João 3,16, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Assim como Deus fez por mim, eu faço com os outros. Assim como Deus colocou os seus olhos em mim, eu coloco os meus olhos em outros, em pessoas que estão à minha volta, precisando de ajuda. E eu termino desejando que 3 coisas aconteçam em nós. A primeira delas, que o nosso amor nos leve à verdadeira ação. Se você puder comprar presentes para o seu filho, para o seu sobrinho, para a sua família, compre, é Natal. Se você tiver condições para isso, faça. Mas, acima de tudo, para além de dar presentes e coisas materiais, seja presente. Seja presente na vida de quem precisa de você. Dê uma olhada no seu lado, tem vida acontecendo para além dos seus horizontes. Olhe ao seu redor e perceba pessoas que precisam que você seja presente na vida dela. Seja presente com uma escuta qualificada. Seja presente com um ombro amigo. Seja presente com disposição para, de fato, resolver um problema que está debaixo da sua capacidade. Faça algo verdadeiro por alguém. Em segundo lugar, que você tenha o coração aberto. O texto que nós lemos fala sobre manter o coração aberto. Nós temos que manter o coração aberto. E isso significa se abrir para a reconciliação, isso significa se abrir para pedir perdão a quem precisa ser pedido. Isso significa, para talvez uma das coisas mais difíceis, que é perdoar, que é liberar, que é libertar, é cancelar a dívida da outra pessoa, está perdoado. Alguém já disse certa vez que a diferença entre a desculpa e o perdão é a seguinte:
Suponhamos que eu bata no carro do William. Eu posso reparar o dano que eu causei. Então eu digo para o William: William, me desculpe, retire a culpa, retire a minha culpa, porque eu estou pagando o prejuízo que eu lhe trouxe. Então eu sou desculpado, a culpa sai de mim, porque eu consegui ressarcir o prejuízo que eu causei. Agora, se num acidente, se em alguma coisa que eu fizer, Deus me livre disso, mas aconteça de eu matar o filho de alguém, de eu matar a sua esposa, o seu esposo, o seu marido, o seu filho, o que eu posso fazer para te ressarcir? O que eu posso fazer para pagar esse prejuízo? Não há nada que eu possa fazer. Nessas circunstâncias não cabe desculpa. Eu jamais serei desculpado. Eu jamais conseguirei chegar num nível de equivalência com dinheiro, ou seja o que for, para valer a vida que foi perdida. Nesse caso, a única coisa que eu posso pedir é: por favor, cancele a minha dívida. Cancele a minha culpa, que é me perdoe. Eu não consigo reparar isso, eu preciso do seu perdão, me perdoe. E é por isso que às vezes o perdão é tão caro, porque tem prejuízos que são causados em nós, de ordem emocional, de ordem psicológica, que não tem como reparar financeiramente. Então o que você pode fazer, ou o que a pessoa pode fazer, é chegar em você e dizer: por favor, me perdoe. Eu não vou conseguir reparar isso que eu fiz. Eu sei que eu te magoei e não tem preço isso que eu fiz. Me perdoe. Ou você chegar para alguém e dizer: olha, eu não tenho cara para te dizer o que eu vou te dizer, mas me perdoe. Me arrependo muito do que eu fiz e preciso do seu perdão. E nós precisamos ter força, coragem para dizer: você está perdoado. Não se fala mais nesse assunto, a sua dívida está cancelada, acabou. Vamos pôr um ponto final aqui. Nós precisamos de coragem para isso, que Deus te abençoe, que você consiga fazer isso. E que, acima de tudo, nós vivamos o Natal como estilo de vida. Que o Natal para nós seja mais do que luzes, do que músicas, do que cheiros, do que comidas, mas que o Natal seja uma forma de viver. Que seja um amor concreto, praticado no dia a dia, que seja algo palpável, não apenas de palavras. Eu quero terminar lendo um trecho de 1 João, logo depois do que eu li, 1 João 3,16, eu vou ler o 17 e o 18, veja o que esse texto diz. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se você vê alguém carente de recursos materiais, se você vê alguém carente de oração, carente de atenção, carente de algo que você pode fornecer, carente de companhia, e você não se importa, como pode o amor de Deus estar em você? É mentira. E o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Que Deus abençoe a nossa comunidade para que nós vivamos em ação e em verdade. Nós falarmos de amor aqui é a coisa mais simples do mundo. O difícil é nós vivermos isso no dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, em família, em casa, na rua, no trabalho. O difícil é isso. E que Deus nos dê condição de viver esse amor concreto, de viver o Natal, de viver em solidariedade, de viver com os nossos olhos atentos aos que precisam, aos que necessitam, para entrar como resposta para os problemas dessas pessoas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe e que tenhamos cada vez mais capacidade de olhar, de perceber a dor e de ajudar. Vamos orar?